Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem estiver vendo esse programa depois no YouTube. Você está em mais um Bate-Papo Mayhem e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, um aspecto de treino extremamente importante, tanto para o hermetismo quanto para a sua vida normal, né? Que é o treino de artes marciais. Então, em especial, eu vou falar com um puta irmãozão meu, de tipo 20 anos já de treino. O cara faz tudo já, Kung Fu, Qigong, Qigong, Tai Chi. Então, eu vou falar com o Danilo Cossenzo, cara Shifu, né? Mestre. É isso aí. É um grande prazer ter você aqui hoje. Danilo, faz uma gentileza, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de como é que você conheceu o Kung Fu e por que você ama treinar Kung Fu e o que isso tem a ver com hermetismo? Bom, primeiramente, boa noite aí. Obrigado, Marcelo, por me receber, dar espaço aí pra gente bater um papo. Às vezes é difícil a gente conseguir conversar. Bom, fazemos isso agora. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí, seja ao vivo ou no replay. Eu sou o Danilo Cossenzo, pratico Kung Fu, Tai Chi, enfim, eu estou envolvido com arte marcial chinesa tradicional. Vou explicar já o que é isso. Há quase 20 anos já. Não comecei de criança, já derrubo um mito aqui, que o pessoal acha que tem que começar de criança para evoluir. Eu comecei já bem depois da casa dos 20 e eu precisava fazer uma atividade física, eu não queria fazer musculação, eu achava muito chato, eu queria fazer algo que me envolvesse. Então eu acabei achando a academia que eu treino até hoje perto de casa. Então foi assim, aquelas coincidências que a gente tem na vida que me trouxeram para o Kung Fu. E eu tô aí já nessa jornada, tenho a posição, né, de Shifu, título de mestre, foi dado em 2018, e sigo aí ensinando. Eu tô aqui em Belo Horizonte, tem uma academia aqui em Belo Horizonte, que é parte de uma rede que existe em São Paulo, Belo Horizonte, como eu falei, e também aí em Fortaleza. Importante dizer, eu não tenho todas as respostas do mundo. Talvez vai parecer que eu tenha, mas não tenho. Tem uma série de dúvidas, uma série de pesquisas que eu ainda preciso fazer. Mas acho que a ideia hoje também é compartilhar um pouco do que eu venho descobrindo, estudando e praticando. No Kung Fu isso é importante. Você estuda fazendo flexão, você estuda repetindo a técnica. Você não estuda só lendo o livro. Não que ler o livro não seja importante. Bom, eu acho que para a gente começar, então, falando da história das artes marciais, elas são paralelas com as ordens iniciáticas, né? Então, o que você acha da gente começar a falar da origem do Kung Fu? Cara, vamos lá. Kung Fu começou 4.000 anos atrás, mais ou menos. O registro mais remoto do que se tem de Kung Fu na região do que hoje é a China, né? Porque na época não era. É uma coisa chamada Ji-Ji. J-I, seria a versão romanizada, que é algo chamado como dança dos chifres. Então você tinha lá uma roda e os caras se enfrentavam usando capacetes com chifres. Então, a partir daí, são os primeiros registros de arte marcial chinesa, arte marcial que existia naquela região. A partir daí foi evoluindo, aí você tem duas ramificações, é legal a gente falar sobre as duas. Você tem a ramificação histórica e a ramificação mitológica. Eu gosto de chamar assim. Ramificação histórica, a gente começar por aí. Você tem o desenvolvimento das sociedades, então é aquela sociedade nômade, depois ela começa a formar os povoados e os núcleos populacionais tinham necessidade de se defender. A partir daí eles começaram lei de Darwin. Vamos usar as técnicas para defender, as que funcionam, a vila permanece, as que não funcionam, a vila é destruída, aquela técnica morre. A partir daí, as vilas foram construindo o que deu origem depois aos estilos de Kung Fu. Então, na linha arqueológica, histórica, a mais racional, vamos dizer assim, o Kung Fu se desenvolveu a partir dessas vilas. E na região X, na vila tal, se usava um determinado estilo de Kung Fu. Dali vem o estilo louva-a-Deus. Dali vem o estilo Hungar. Dali vem o estilo Wing Chun. Então, a partir daí que se criou os estilos que vão se concentrar depois em alguns locais. Você tem, por outro lado, a linha mitológica, que fala que os estilos vieram do templo Shaolin. O Kung Fu foi criado em Shaolin. Eu normalmente não gosto muito dessa linha, eu acho que ela é legal você ter a fábula para ilustrar coisas, mas não tomá-la como realidade. Pessoalmente não gosto dela, mas nessa linha você tem o quê? Que o Kung Fu chegou na China através do Bodhidharma, que era um monge indiano, que levou
conhecimentos budistas para a China, e ele chegou no templo Shaolin, que já existia, e encontrou lá os monges bem intelectualmente, maus fisicamente. E ele ensinou uma série de técnicas para que esses monges se fortalecessem fisicamente, para melhorar na sua parte intelectual. E isso deu origem mitológica para o Kung Fu. E a partir de Shaolin foram criados os estilos que chegaram até a gente nos dias de hoje. O bacana da ideia mitológica do Kung Fu é justamente você lembrar que você tem a necessidade de cuidar do seu corpo, cuidar da sua armadura, vamos dizer assim, para melhorar a sua mente. Você quer recitar melhor um sutra, você quer trabalhar mais em cima de um pergaminho, estudar mais um aspecto do budismo, beleza. Lembra que seu organismo tem que estar funcionando bem para que você possa fazer isso melhor. Vamos se concentrar, então, primeiro na parte física, né? Na parte histórica. Nesse momento, o Kung Fu era uma técnica de porradaria mesmo, né? Então, era uma arma de guerra. Você não... Porque a pessoa pensa em Kung Fu, ele pensa no Jet Li, no Jack Chan, os malucos pulando e toda essa parte acrobática. Então, fala um pouquinho de como que era primeiro esse Kung Fu bruto, raiz, assim, antigo, com arma, essas coisas. Como é que era? Bacana. Essa parte dos caras, tipo Jet Li, Jack Chan pulando, tem a ver com um negócio chamado wuxia. Depois, me lembra, a gente volta e fala a respeito do wuxia, como é que isso apareceu. Mas a ideia do Kung Fu não é uma arte que você treinava sem arma. Kung Fu de raiz mesmo, o treino sem arma era o equivalente a fazer flexão abdominal. Então você vai treinar soco, chute, era só uma preparação para você fortalecer seu corpo, trabalhar sua coordenação motora, para poder pegar em arma. Porque você vai defender sua vila, vai defender uma região, vai lutar contra outro reino, você vai precisar de um facão, de uma espada, de uma lança, então você vai pegar em arma. Então, Kung Fu, lá atrás, era exclusivamente praticado com armas. Só o recruta zero que estava começando lá na primeira semana, a molecada que ia treinar sem arma para não se matar. Tanto que as armas mais tradicionais do Kung Fu, tem 4 armas que são as armas clássicas do Kung Fu. É o facão, que é o sabre, né? É uma arma de corte, a lâmina curvada e tem fio só de um lado. Você tem a lança, que era largamente utilizada pelas tropas, justamente pela posição longo alcance. Você tinha o bastão, era uma arma que era a primeira que as pessoas pegavam depois só com as mãos. E você tinha a espada, uma arma já muito difícil de ser manuseada. Então era uma arma que era destinada para os oficiais. Então, o Kung Fu era com essas 4 armas que você Kung Fu. Tinha 80% do Kung Fu. Por quê? Porque era o que você ia usar numa guerra. Era o que você ia usar para defender sua vila. Era o que você ia usar para defender as suas plantações. A partir daí que a gente começou a praticar o Kung Fu mesmo. Dessa base. Perfeito. E a parte mitológica, ela vai avançando para uma parte meio iniciática, né? Então ele tinha aquela lenda do caldeirão, dos testes que você precisava fazer como monge e tal, né? Como é que era essa outra parte mitológica? Pois é, aí a gente entra numa parte que é muito interessante, porque você tem coisas que são feitas e, sim, de fato, elas existiram ou existem, e tem coisas que, assim, cara, é historinha só e tudo bem para ilustrar. Por exemplo, aquela ideia do teste do caldeirão, que você tinha lá as tatuagens de um tigre, tatuagem de um dragão, que você segurava um caldeirão incandescente, lá o caldeirão estava no fogo, e você tinha que mover o caldeirão para abrir a passagem para sua liberdade, para encerrar seu treinamento. Então você tinha que, com os antebraços, pressionar o caldeirão quente, ia fazer as marcas do tigre e do dragão, e você colocava o caldeirão no lugar certo. Especificamente isso é um simbolismo bacana, mas que apareceu pela primeira vez no seriado Kung Fu, com o David Carradine. Então é o primeiro episódio, é piloto. Você acha nas internets da vida esse episódio, a série inteira você acha. E foi daí que veio essa ideia. Então isso é um dos mitos que é mito mesmo, e é um mito novo. Ele tem 60, 70 anos. Mas você tem as iniciações, sim, que podem acontecer em diferentes graus. Antigamente, se a gente for olhar para o século XVI, XVII, quem sabia Kung Fu, depois de uma série de evoluções aí, geralmente eram pessoas muito ricas. Então, aquela ideia do Kung Fu praticado por uma pessoa pobre, humilde, andarilho, tem. Mas os fatos mostram que quem praticava Kung Fu na antiguidade, os mestres de Kung Fu antigos eram ricos.
Então eles tinham propriedade, então eles tinham lá uma casa gigantesca, uma propriedade gigantesca, e se você queria aprender Kung Fu, você ia lá na casa do mestre pedir para aprender Kung Fu. E ele poderia fazer, olha só, já usando uma linguagem de ordem, ele poderia pedir para você diferentes tipos de átrio, diferentes tipos de antecâmaras simbólicas, que você deveria passar um tempo, passando por algumas provações, para então começar a treinar. Às vezes a gente tem aquela imagem, o Zezinho começou a treinar com o mestre Zezão, ele ficou 1 ano varrendo o quintal. Isso de fato existia, isso de fato era assim mesmo. Por quê? Quando você ia pedir para o mestre para aprender o Kung Fu dele, o mestre ia te receber e ia passar a ser como seu pai. Ele ia cuidar de você como se você fosse filho dele. Você ia morar na casa do mestre. Você ia viver às custas do mestre. Como você ia pagar a sua estadia ali para aprender Kung Fu? Você vai varrer o chão, você vai ser o cozinheiro, você vai tirar o lixo. E aí tinham todas as tarefas que funcionavam como esse átrio, essa antecâmara de testes, para você conhecer o aluno, para você conhecer o cara que está chegando na sua escola e ver se ele é digno de dar continuidade para aquilo que você ensina. Isso é muito parecido com a ordem iniciática, né? Os graus que a gente tem, vê em maçonaria, Rosa Cruz. Então, você vai provando que você vai tendo a qualidade para isso daí. Me fala um pouquinho uma dúvida que a galera sempre tem a respeito desses animais e os estilos, né, de Kung Fu. Então, você fala hoje, quais são os principais estilos de Kung Fu que existem? Pois é, aqui eu acho que é legal a gente falar disso sim, mas lembrar, primeiro que assim, não existe Kung Fu, não existe Tai Chi, existe arte marcial chinesa. Isso é muito importante. Se as pessoas entenderem isso, vão estar à frente, assim, vários anos do entendimento da cultura chinesa. Por quê? Quando a gente pega qualquer estilo de Kung Fu, Wing Chun, vamos pegar um estilo famoso aí por causa do cinema. Wing Chun, na visão correta, ele não é um estilo de Kung Fu, é uma arte marcial separada. Louva a Deus, que é o estilo que eu ensino, que é o estilo que eu pratico, é uma outra arte marcial totalmente separada. A garra de águia é outra arte marcial. Então você tem um guarda-chuva enorme chamado Kung Fu, que tem várias artes marciais ali dentro. Você tem, por exemplo, o Suai Jiao. Suai Jiao é um estilo de Kung Fu que não tem soco, porque ele é um antepassado do judô. Então não tem soco, não tem chute. Mas estilo de Kung Fu. Você vê que a separação é muito maior. Por exemplo, o Tai Chi. A gente tende a separar Kung Fu e Tai Chi como se fossem duas coisas distintas. Elas não são. As duas são Kung Fu. A diferença é que enquanto louva a Deus que eu ensino, ele é um estilo externo, um estilo explosivo, que você vai socar, chutar, pular, o Tai Chi é uma arte interna. Eu vou focar na minha respiração, no equilíbrio do meu corpo, no balanceamento da minha postura. Quando a gente fala de estilos de Kung Fu, é comum o pessoal pensar, entrando um pouco mais agora no que você perguntou. Os estilos dos animais, por que tem isso, por que não é assim, qual que é o estilo mais praticado? O estilo de Kung Fu mais praticado hoje é o Tai Chi. Por quê? Porque ele é altamente inclusivo. Todo mundo pode fazer Tai Chi, não tem restrições. Se você tem problema de joelho, com os devidos cuidados, você pode fazer Tai Chi. Eu tenho problema de coluna, com os devidos cuidados, você pode fazer Tai Chi. Então, isso é importante dizer. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa nos animais, nos estilos em si, a gente tem uma coisa chamada boxe imitativo. A melhor tradução que a gente consegue fazer hoje é essa, boxe imitativo, ou estilos imitativos. Que é o quê? São estilos que imitam, em algum grau, o comportamento de animais. Ponto importante. Quais tipos de animais? Qualquer animal? Não. Os estilos tradicionais sempre vão copiar ou se inspirar em animais que sejam predadores. Então, você tem o tigre, ok, tem um estilo. Leopardo, tem um estilo. Tem o estilo do panda? Não, não tem o estilo do panda. Panda não é predador. Mas quer dizer que o Kung Fu, então, é todo baseado em animais? Não. Você tem muitos estilos, o próprio Tai Chi, um exemplo, o Shaolin do Norte, um outro exemplo, o próprio estilo Shaolin Quan, é um outro exemplo, que são estilos que são baseados no homem. Eles não têm base em nenhum animal. Ou o que gera também confusão é você ter movimentos que trabalham conceitos de um animal. Por exemplo, vou fazer uma defesa e vou fazer esse movimento com a mão. Fazer isso aqui, ó. Esse ângulo está melhor para vocês verem, quem está vendo aí
pelo vídeo. Esse movimento é um movimento chamado, movimento a mão em garça. Mão em garça, mão em louva-a-Deus, mão em tigre, e por aí vai. Todas essas mãozinhas, esses sinaizinhos de mão, eles são uma codificação para algo. Isso também é uma coisa muito legal vocês entenderem. Ele só é uma expressão para te dizer o que fazer em uma certa técnica. Quando eu faço isso, significa que você vai capturar. Quando eu faço isso, significa que você vai prender. Prender e capturar são conceitos distintos. Capturar significa que você vai reter. Prender é para você fazer algo. Capturar, eu vou prender para julgar um prisioneiro. Então você já tem uma diferença interessante aí nessa ideia da mão. Por que tem que ter esse negócio de mão? Pensa na China antiga lá. O povo era analfabeto. Não adianta chegar lá o mestrão, barba branca, sobrancelha gigante lá, tipo Pai Mei, escrever lá um pergaminho e falar assim, ó, tá aqui todos os segredos do estilo. Só lê. Tio, não sei ler. Como é que faz? Então o que precisava fazer? Criar essas codificações com figuras que as pessoas conseguiriam lembrar. Eu pratico o estilo tigre. Eu tenho que ser feroz. O movimento de garça. Eu tenho que capturar quando eu for fazer essa técnica. Essas imagens são importantes para isso. Por isso que a gente vê lá aquele... porque você tem lá um movimento, garça branca abre as asas. É uma forma poética para ajudar a pessoa a lembrar. Se eu falar, capture e faça tal coisa. Ou eu falo, garça branca abre as asas, é muito mais fácil de você lembrar. Então daí que vem essa ideia toda de você conversar usando a linguagem, as figuras dos animais. E aí a gente vai entrar na área de disciplina e técnica marcial, que é o equivalente às disciplinas que a gente precisa ter dentro do hermetismo, né? Então uma coisa que a gente vê muito no hermetismo é o cara entrar no segundo dia, o cara já quer projetar, fazer o RMP, aí ele manda uma dúvida do 50º grau do círculo rubi, do Crowley e tal, e o cara não sabe nem fazer o exercício da vela. Então, como é que é esse processo do Kung Fu? Também acontece muito disso daí? A galera quer entrar e já fica afobado, né? Como é que se treina a disciplina? Cara, você acha de tudo no Kung Fu. Então, eu pessoalmente encontro isso com alguma frequência na academia. Vem gente lá para treinar, ele vê uma técnica, por exemplo, ele quer aprender o bastão no primeiro dia, e não vai aprender o bastão no primeiro dia na nossa escola. A gente trabalha com um currículo estruturado, um currículo organizado como na faculdade. Então, é a maneira que a gente trabalha. Então, assim, se você vai fazer faculdade de, física, você vai fazer no primeiro semestre, você vai rever cálculo, para depois você entrar nos conceitos lá de elétrica, termodinâmica e por aí vai. Para a gente funciona da mesma forma. Então, você tem que primeiro começar do básico. E a partir daí você vai evoluindo. Tem gente que faz diferente? Tem escolas, chifus, que podem agir de uma maneira diferente. Tem gente que vai e compra o que quer. Você monta seu kit. Eu quero aprender o ritual XYZ do Crowley e não sei o que do 50º grau. Alguém vai te vender isso. Não é Kung Fu tradicional, mas você acha. Só que você não vai ter profundidade de conhecimento. Por quê? No Kung Fu, a diferença entre um faixa branca e um faixa preta não é o que ele sabe, mas como ele executa as primeiras técnicas. Se eu pedir para um faixa branca executar lá a primeira coreografia, primeira forma, ele vai executar com um grau de qualidade e domínio corporal. Se eu pedir para um faixa preta executar a mesma forma, ele vai executar com um grau de qualidade absurdamente maior. Por isso ele é um faixa preta. Porque ele fez, repetiu e entendeu mais do básico do que o cara que está começando. Que é exatamente o que a gente encontra no hermetismo. Marcelo citou agora o exercício da vela. O exercício da vela, fazer sempre. Não tem conversa. O Marcelo já falou isso várias vezes em podcast, em vídeo. Vocês sabem disso tão bem quanto eu, melhor do que eu. Mas é isso que vai fazer diferença lá na frente. Por quê? Com os fundamentos sólidos, com os fundamentos bem feitos, você consegue derivar o resto. Mas não adianta você não ter fundamento e querer avançar e sair voando. Não funciona no Kung Fu, não funciona no hermetismo. Eu tô com uma pergunta que tem a ver aqui do Felipe. Ele fala assim, qual é a idade para começar? E o Rodrigo perguntou, quanto tempo leva para aprender? E aí já faz aquela distinção de como era antigamente, que você treinava para se matar, e como é a arte marcial agora, né? Então o Kung Fu que a gente treina hoje
não é mais o Kung Fu de pancadaria mortal. Então, por favor, fala-se um pouquinho do que é agora a arte marcial e esse negócio. Quando é que existe idade para começar e quanto tempo demora? Vamos lá então. Primeiro, existe idade para começar? Não existe idade para começar. Eu falo isso para as pessoas acham que eu falo isso para que as pessoas venham treinar comigo. Não é verdade. Você pode treinar onde você quiser. Não existe idade para você começar arte marcial. Eu tenho casos de pessoas que começaram aos 4 anos de idade comigo. Eu tenho casos de pessoas que começaram aos 68 anos de idade comigo. Esses dias, há vários dias atrás, eu estive em São Paulo, eu encontrei uma aluna minha que está com 74 anos. E ela começou a treinar aos 70. Então, quer dizer, não tem idade para você começar. A melhor idade é agora. Quanto tempo leva para você terminar o seu treino de arte marcial? Cara, vamos conversar primeiro sobre algumas coisas. Currículo. Se você começa a treinar arte marcial para chegar no fim do currículo, você está começando pelo motivo errado. Por quê? Experiência de quem chegou no fim do currículo. Eu terminei o currículo da minha academia, já vou falar mais disso. Mas eu não terminei de treinar. Kung Fu não é como uma faculdade que você faz, pega o diploma, acabou. Como é em várias ordens. Eu cheguei lá no grau 88 da ordem. Cara, não quer dizer que você pode se aposentar porque acabou. Quer dizer que você tem todo um trabalho para fazer em torno disso agora. Nesse caso, funciona igualzinho. Não tem como. Você pode chegar no final de um currículo. No meu caso, por exemplo, demorou 17 anos para eu terminar o currículo da minha escola. Só que a minha escola tem um currículo específico, que não é padronizado com outras escolas. Podemos falar disso daqui a pouco, que é a estrutura familiar do Kung Fu. Outras escolas, você consegue terminar um currículo em 6 meses. Você termina, chega na última matéria em 6 meses. A minha demorou 17 anos. Eu demorei 17 anos. Eu conheço pessoas que demoraram menos tempo, demoraram 10 anos. Tem gente que chega na faixa preta com 4 anos. Tem gente que demora 10 anos para chegar na... Não tem um prazo específico, por quê? Porque vai do seu esforço. Quanto tempo você demora a passar do grau 1 para o grau 2 em qualquer ordem? Você tem um período mínimo obrigatório em muitas ordens, mas, acima de tudo, você tem que ter esse esforço. Se você começou numa ordem qualquer, e você não vai nas reuniões, você não faz as atividades, você não entrega as monografias, você não faz os trabalhos, você quer ir para frente como? Se você não fez o que tem que fazer. Mas vai demorar muito mais. Agora, se você se aplica corretamente, estou fazendo tudo certinho. Ainda assim, pode ser que você demore um tempo maior que o coleguinha do lado. Por quê? Porque vai da sua bagagem, do seu tempo de estudo, do seu esforço, do seu conhecimento prévio. Vai variar tudo isso. O importante aqui é, quando você vai praticar arte marcial, e eu acredito que isso vale para as ordens também, não é uma corrida comparativa. Quem chegar primeiro não ganha nada diferente do coleguinha que chegar depois. Você vai fazer para você. A lei da comparação não vai funcionar em arte marcial. Por quê? Você está na sua jornada. Faça a sua jornada da maneira que é legal para você. Isso eu acho que é o fundamental. Quase esqueci. Arte marcial de antigamente, arte marcial de hoje. Quando a gente fala de antigamente, a gente está falando de 30 anos atrás. Brasil, tá? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco disso. Dos mestres, ou os que hoje são os mestres mais antigos em atividade. Mestre Gabriel, Mestre Adriel, Mestre Adriano Barros, para citar alguns nomes do Kung Fu do Brasil. Todos esses mestres que estão na ativa até hoje dando aulas, têm uma ou mais partes do corpo zoadas. Zoadas tipo, o Mestre Gabriel, por exemplo, acho que operou os joelhos já umas 4 vezes. Operou o ombro umas 5 vezes. Por quê? Porque antigamente, anos 60, 70, 80 no Brasil, o tipo de treino era mais ou menos assim. Vou chegar para treinar. Beleza. Que hora você vai embora? Não sei. Porque você tem hora para chegar, mas não tinha hora para sair, dependendo do treino. Então você vai ter lá 1 hora de aquecimento, 1 hora de ginástica. Fazer as flexões abdominais, umas 100 flexões, umas 200 abdominais, tal, 100 polichineses. Passou essa 1 hora, vamos lá para mais 30 minutos a 1 hora de técnica. Trabalhar os fundamentos, trabalhar as coreografias, as aplicações, as armas, as coreografias com armas, esse tipo de coisa. Acabou essa parte. Acabou o treino? Não, calma. Mais uns 30 minutos de porrada. Bota um capacete, não era sempre, as luvas,
que não são as luvas de boxe, são luvas muito menores, mais parecidas com a do MMA, põe a coquilha, né, o protetor lá da área genital, e vão pra porrada. Mais os 30 minutos é da galera se batendo. Passou os 30 minutos, e gente, se você nunca lutou, deixa eu contar um negócio pra você. Você lutar 1 minuto, parece que é 1 ano lutando. E era 30 minutos dessa prática. Passou esses 30 minutos, acabou a aula. Não! Agora vocês vão sentar, porque o mestre vai conversar com vocês. E aí o mestre podia falar lá alguma explicação filosófica, passar alguma questão moral que envolve o Kung Fu. Esse treino que eu descrevi era mais ou menos como eram os treinos do grão-mestre Amaral, que foi o mestre do meu mestre, o mestre Gabriel Amorim. Então daí você já vê como era. Imagina hoje a gente fazer isso. Cara, não tem condições. Às vezes as pessoas não conseguem. Estava escutando hoje o podcast com o Ricardo Bina, falando lá de meditação, de respiração. As pessoas têm dificuldade para tirar 2 minutos para respirar. Vão tirar 2 horas e meia, 3 horas para treinar Kung Fu? Não vão. Então a gente teve que adequar isso com a modernidade. Hoje é comum os treinos serem de 1h30, 1 hora, é o que eu uso na minha escola. E muitas das coisas não eram mais feitas, não são mais feitas hoje. Então, por exemplo, treino de combate, luta, porrada. Uma coisa que você pode fazer ou não, depende da escola. Na minha escola, a gente não trabalha com luta, com combate. Então, não vou botar um capacete luva e dar porrada em alguém, ou alguém vai dar porrada em mim. Não tem isso na minha escola. Por quê? Porque a gente entende que o Kung Fu é uma ferramenta de preparação da pessoa, de desenvolvimento da pessoa, e vai ser usada como um combate simbólico, usando os termos que a gente está acostumado dentro do hermetismo. É um combate simbólico que a gente vai ter. Esse é o entendimento que a gente tem na nossa escola. Outras escolas trabalham com esse entendimento. Há outras ainda que entendem que não, tem que ter porrada, tem que ter luta. Tem a prática de Kung Fu, em algum momento vai ter a prática de luta. Quem está certo, quem está errado? Não tem certo e errado. Como as escolas trabalham com 3 pilares. Para ser Kung Fu, devem existir 3 pilares no treino daquela escola. Primeiro pilar, se você treina Kung Fu, o que você faz tem que te trazer saúde. Se você treina Kung Fu, o que você faz tem que te trazer marcialidade, capacidade de atacar e defender. Se você treina Kung Fu, tem que ter beleza. Olha só, é Kung Fu? É. Então tem saúde, marcialidade e beleza. Ponto importante para a beleza. Quando você fala em beleza, não quer dizer ser bonito. Quer dizer ser feito com domínio, com controle. Para quem é de ordem aí, olha só que interessante. Saúde, marcialidade e beleza. Olha só que interessante aí. É um complemento legal também para as pessoas poderem refletir um pouquinho. É uma coisa que eu quero que você fale um pouco mais agora, que você já falou, mas eu quero que reforce, que é o tal do mito da faixa preta, que tem tudo a ver com o hermetismo, né? Quando foi o Jonas que perguntou quanto tempo demora, pressupõe que tem um fim, e na verdade não tem um fim. E no hermetismo é a mesma coisa, o cara fala assim, eu vou entrar na maçonaria, e quando é que termina? Cara, não termina. Então tem esse mito da faixa preta. Você pode falar um pouquinho mais assim? Porque você falou, demora às vezes 5 anos, 10 anos, mas depois da faixa preta tem Twain, né? Ainda. Sim, sim. Então, fala um pouquinho, porque isso tem tudo a ver com a verdadeira vontade. Então, se a gente fala dentro da alquimia que a verdadeira vontade... mas aí o cara descobriu grandes merdas. Porque uma coisa é o cara colocar, mas se ele não fizer a grande obra, bela bosta que o cara descobriu a verdadeira vontade. Aí os caras ficam tentando, achando que é um fim, né? Então, me fala como é que é isso na arte marcial. Bom, vamos lá. Primeira coisa, assim, faixa. Quando a gente falava, faixa preta, cara, já começou a olhar pelo lado errado. Por quê? Originalmente não existiam faixas. Lembra do que eu falei lá atrás? Da vila que tinha que se defender, tal, contra os inimigos, guerra contra outro reino. Ninguém tava nem aí no campo de batalha se você usava uma faixa preta ou uma faixa branca. Você usava um facão, uma lança, e se você morrer, você era ruim, e se você saísse vivo, você era bom. Acabou. Faixa não servia para nada. Ainda não serve para nada, exceto uma coisa que eu vou falar. Mas, se você pensa em arte marcial e você usa a ideia de ter faixa é importante, ou ter grau é importante, trazendo para o nosso outro lado aqui também da conversa, não tem relevância nenhuma. Por quê? Primeiro porque originalmente não era necessário, não existia. A faixa existe hoje para recurso didático.
Na minha escola, por exemplo, na TSKF, a gente trabalha com faixas. Você tem lá os critérios de graduação. Isso é importante para organizar o treino, para organizar a aula. Funciona como motivador para o aluno? Funciona. Para o aluno iniciante. Agora, o cara que chega na faixa preta sempre é o cara que não se preocupa com faixa. Quando o cara se preocupa com faixa, e isso eu detecto, no primeiro dia de aula do cara, eu já falo para você se o cara fica ou não. Se o cara entra e pergunta como é que eu faço para mudar de faixa, eu já sei que ele não vai para frente. Todo aluno que vai começar com a gente, eu sento e converso com a pessoa para explicar. Um monte de coisa que eu estou explicando aqui para vocês. Fica aberto para fazer pergunta. Quando o cara pergunta, e aí, como é que faz para mudar da branca para a próxima? Mas eu já sei, o cara não vai para frente. Ele é um cara que vai entrar e não vai ficar muito tempo na arte marcial. Pode ficar por um tempo, mas não tempo demais. Mas eu sei que tem a ideia do mito da faixa preta, que é um marco importante, e ele é. Eu sei que eu posso, às vezes, ser meio paradoxal nesse ponto, mas ele é. Por quê? Porque a faixa preta, especialmente dentro do Kung Fu, mais detalhadamente na nossa escola, ele marca a metade do caminho. Você vai, não é bem a metade, mas você vai ter 10 faixas para chegar na preta. O pessoal gosta de cabala aí, tem que passar por 10 faixas para chegar na preta. E depois da preta, você tem mais 7 graus dentro da faixa preta. Então, chegar na faixa preta, cara, deixa eu contar um negócio para você, especialmente falando da minha escola. Chegar na faixa preta não é excepcionalmente difícil, tá? Não é um negócio homérico que você tem que ser tipo a encarnação do Bruce Lee. Cara, não é excepcionalmente difícil. O difícil é você dar seguimento após a faixa preta. Aí começa a ficar desafiador. Mas ainda na questão da faixa preta, para nós, a faixa preta, por representar esse fim do ciclo das 10 primeiras faixas e uma passagem para um nível mais avançado, é uma coisa que merece ser celebrada. Eu não sei se o Marcelo vai querer entrar nisso agora ou depois, mas a gente tem ritos específicos que são feitos no Kung Fu que marcam esse ponto. Por quê? Pode não ser na preta, pode ser na vermelha, dependendo da escola, ou pode ser quando o aluno faça X anos de treino se não usa faixa. Mas há um rito de passagem que é feito aí, porque marca a pessoa que, olha, até aqui, antes da preta, você era um aluno. Da preta em diante, você a partir de agora é um discípulo. Você vai ter acesso a muito mais coisas, em termos de conhecimento, mas você vai ter muito mais responsabilidades também, que traz para o nosso que a gente estuda também nas ordens. Eu sou lá bonitão, grau 820, estou aqui com o meu turbante, minhas coisas todas aqui, meus paramentos, sou grau 820. Beleza, você tem um grau 820 de responsabilidades, maneiras de agir, maneiras que você não pode agir, coisas que você pode fazer, coisas que você já não deveria estar fazendo mais. Então, você tem essa abordagem que você tem que observar. E que a faixa preta ela é simbólica apenas e ela serve para um monte de coisa. Ao mesmo tempo, ela não serve para nada. Ela é só uma marcação no meio da jornada. Você tem um ponto A ao ponto B. Você tem um milestone aqui, né? Você tem um marco aqui para a jornada que você está trilhando. Consegui esclarecer um pouco mais, Marcelo? Ajudou? Perfeitaço. E vamos chegar então nessa parte dos rituais então agora. Você falou que tem os rituais que são semelhantes também às escolas iniciáticas. Então como é que isso funciona em arte marcial, especificamente aí no Kung Fu? Bacana. Eu acho que o primeiro ritual é muito similar com as ordens nesse ponto, porque você tem rituais que nem são rituais aparentemente relevantes, ou assim, todo enfeitado, ou todo simbolizado. Mas, por exemplo, se você quer treinar na nossa escola, primeiro você vai fazer uma aula de avaliação. Eu vi que alguém nos comentários colocou, eu achei alguém de Fortaleza, que viu que tem uma TSKF em Fortaleza, mas ainda não descobriu o preço. Na nossa escola, você não descobre o preço sem fazer uma aula de avaliação primeiro. Por quê? É uma jogada de marketing? Também, não vou negar. Mas vamos pautar a nossa relação por quem você é, para ver se você é a pessoa certa para estar na nossa escola, e quem eu sou, para ver se você acha que eu sou o cara certo para te ensinar. Na nossa escola, a gente ensina luta. Se vem um cara que quer treinar luta, mesmo que a minha mensalidade for R$1, o cara não vai treinar comigo. Porque eu não ensino o que ele procura, não adianta nada. Então, isso é um exemplo de uma coisa que a gente faz no balcão da secretaria, aberto na frente de todo mundo, e para nós funciona como um rito.
No confucionismo, e o confucionismo é todo pautado por ritos, ritos não são coisas necessariamente simbólicas ou magísticas. Apertar as mãos de alguém é um rito. O cumprimento do Kung Fu é um rito. A maneira que eu recebo uma pessoa pedindo informação na academia é um rito, de acordo com o confucionismo. Lá na frente, tem outros ritos? Claro que tem. Um rito que é bacana a gente falar é um rito chamado Baishi. Escreve Baishi, B-A-I-S-H. Porque assim, quem quiser pesquisar, vai encontrar coisas sobre Baishi. Aí na internet tem isso daí. O que é o Baishi? O Baishi é o rito que faz com que uma pessoa torne-se parte da família. Volta no que eu falei lá atrás. Você ia treinar na casa do mestre, o mestre deixava você varrer no quintal, aquela coisa toda. Pô, você varreu o quintal lá há 10 anos e é o melhor varredor de quintal, você foi aceito na família. Você vai passar pela cerimônia do Baishi. O que eu posso contar sobre o Baishi? O Baishi pode variar de escola para escola, ele pode ser muito fechado. Por exemplo, no Baishi da nossa escola, você não pode tirar foto, exceto em um momento, não pode ter nenhum tipo de registro. Você não registra o Baishi da nossa escola, exceto por um momento, que aí você pode fazer uma foto oficial. E aquelas fotos tradicionais, todo mundo deve ter visto isso, né? Tem o mestre lá sentado, os caras em volta, e aí faz a foto. A foto faz parte do rito. Tem um jeito certo de fazer a foto. Depois a gente pode falar mais disso. Mas a ideia do Baishi é o quê? A tradução literal seria tomar chá. Então o Baishi é o quê? Eu, como aluno, vou chegar para o Marcelo, que é o mestre da academia, e vai ser servido chá para nós dois, e nós dois tomaremos chá juntos. Na China Antiga, tomar chá junto com alguém de autoridade significa que aquela autoridade te reconhece como alguém próximo bastante para ter este ato íntimo. Se eu tomo chá com o Marcelo sendo mestre da academia, quer dizer que o Marcelo está me recebendo no seio da família. Eu passo a fazer parte da família do Marcelo. E isso me dá acesso a algumas coisas. Então, cheguei na faixa preta. Na nossa escola, você passa pelo Baishi quando você atinge a faixa preta. Então, quer dizer que a partir daí você vai começar a aprender uma série de outras técnicas, uma série de outras matérias muito mais avançadas. Inclusive, no nosso caso, né, as armas especiais. Então, lembra que eu falei das 4 armas? Bastão, facão, lança, espada. Essas armas você consegue ver antes. Foice, guandal, pudal, punhal duplo, uma série de outras armas, é só a partir da preta, só para quem passou pelo Baishi. Lembrando que o Baishi, a cerimônia de iniciação da faixa preta, do aluno graduado, pode variar de escola para escola também. Eu só dei o exemplo do meu caso e o exemplo geral do tomar chá. E é muito parecido com a ideia de que você atinge um patamar de avanço, né, da sua técnica, no hermetismo mesmo, tal da verdadeira vontade. O pessoal também identifica muito e fala, é um negócio impossível de chegar. Cara, não é impossível de chegar, o impossível é colocar em prática. Então, até chegar lá na faixa, se você for treinando, belezinha. Na vida real também, no hermetismo também, na Umbanda também. É engraçado que você falou do tomar o chá, porque tem muito a ver com quando o Exu, você vai lá visitar a casa e tal, geralmente é o espírito, a entidade vai pedir para tomar chá com você. E existe sim uma troca de energia. A gente não falou nada de energia ainda, a gente está só arranhando a parte externa aí da ordem, né? Mas o Kung Fu e as outras artes marciais, elas são muito mais profundas do que isso, né? Então vamos começar a arranhar um pouquinho agora na parte energética. Então você já falou que existe aí a troca de energia do chá. Então o que você acha da gente passar agora para o Qigong? Então me explica um pouquinho o que é o Qigong. Bom, o Qigong é o Qigong, né? O Kung é o que fala de Qigong, é o mesmo de Kung Fu. E o Qigong é C-H-I. Então, Qigong é uma das traduções, pode ser outras traduções válidas também, mas Qigong é o que a gente vai usar aqui. É um conjunto de técnicas de respiração e ou movimentação. Então, você tem várias linhas de Qigong. Você pode ter Qigong marcial. Você vai usar isso para se fortalecer para a luta. Você vai ter o Qigong terapêutico, que é usado para você melhorar seu sistema imunológico. Você tem o Qigong de endurecimento do corpo. Quem pode falar disso muito bem é o Marcelo, fala até melhor do que eu. Na nossa escola, atualmente, a gente trabalha só com o Qigong terapêutico, que é o quê? É você trabalhar uma série de exercícios, são 12 exercícios ao todo, que são feitos numa saraivada só, que visam melhorar a circulação energética do seu corpo. Você dá uma
limpada em todos os seus meridianos, dá uma limpada no fluxo energético do seu corpo, como se eu fosse dar um restart no servidor. Pensa que tem um servidor operando, e de tempos em tempos eu vou lá e vou dar uma reiniciada no servidor, para ele não dar pau. Ele está funcionando? Está funcionando o servidor. Pô, não tá caindo nem nada? Não está caindo nem nada. Mas, periodicamente, eu vou lá dar uma reiniciada no servidor, só para ele subir os processos de novo e começar de novo a funcionar direitinho. É assim que funciona o Qigong terapêutico que a gente pratica. Você sempre olhar os exercícios para melhorar seu sistema imunológico, trabalhar os seus chakras, trabalhar os pontos energéticos, não só respirando, mas fazendo uma série de movimentos que lembra um pouco a ideia dos mudras, mais uma outra abordagem. Mas para quê? Para que aqueles movimentos trabalhem em partes do corpo. Quando você trabalha esticando, por exemplo, o lado direito, você trabalha com esse lado, você está forçando o lado do coração, relaxando o lado do coração. Então, qual que é a ideia? Todo Qigong que eu trabalho, eu vou movimentar a mão direita, ele está relacionado com você cuidar da energia do coração para que ela circule da maneira adequada. Então, você vai trabalhar o lado oposto, trabalhar o Yin e o Yang, para a gente ficar num exemplo aí do Qigong. Claro, o Qigong faz maravilhas, o Qigong é uma coisa que todos deveriam fazer, o Qigong é revolucionário, o Qigong é uma técnica milagrosa? Não, não é. Exemplo, a história nos dá um exemplo disso. Revolta dos Boxers, lá no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Vocês podem pesquisar depois na internet, na Wikipedia, vocês acham lá a Revolta dos Boxers. Uma série de boxers, né, os praticantes de Kung Fu, morreram na linha de frente dessa revolta porque eles achavam que praticando o Qigong, praticando o fortalecimento pelo Qigong, eles iriam ficar imunes às balas dos oponentes, que eram, acho que, ingleses, russos e belgas, se não me engano. Então, os ocidentais não teriam chance contra o poder milagroso do Qigong. Não, eles morreram todos. Morreram tudo na bala. Então, quer dizer, o Qigong é importante? Sim. Ele ajuda? Sim. Ele é uma parte legal, importante, fundamental para a sua prática energética na arte marcial chinesa? Sim. Só que ele não faz milagre. Como você pratica o Qigong? Trabalhando um pouquinho agora esse detalhe. A linha que eu pratico são 12 partes ao todo, que você tem que fazer por 49 dias. Então você vai fazer lá, dia 1, parte 1. Dia 1, parte 1, dia 2, parte 1, dia 3, parte 1, dia 49. Agora eu vou começar a parte 2. Legal. Então você, dia 1, parte 1 e 2. Dia 2, parte 1 e 2. Dia 49, parte 1 e 2. Pô, estou fazendo a última parte do Qigong, a 12ª parte. Primeiro dia da 12ª parte, você vai fazer 1, 2, 3, até a 12. E assim vai. Ou seja, o exercício de respiração, o exercício energético, ele requer, assim como o treino de flexões de braço, assim como o treino de uma técnica de ataque e defesa, ele requer a repetição constante, ele requer a repetição exaustiva para que exista o domínio. Imagina se a gente respirasse, fizesse técnicas de respiração, só parar, sentar e respirar. Por 30 minutos, 49 dias seguidos. Já seria uma grande evolução para a gente. Então, o Qigong trabalha com as coisas simples e a partir daí desenvolve as complexas. Fez sentido, Marcelo? Pô, fez todo. E o camisa de ferro também era a mesma coisa, o Qigong de fogo. Mas o terapêutico não é aquele que eu treinava, que você tinha que ficar no cavalo 3 minutos primeiro. Que o método que eu fazia era muito brutal. Eu lembro que eu ainda era casado com a Luciana. E eu ia para academia, eu saía da Diamond às 6 da tarde, eu ia para academia e eu ficava até às 11 da noite na academia, todo dia de segunda até sábado. E aí eu fazia o Qigong que nem um desesperado, um insano, né? Era 1 hora por dia na respiração. E era um treco muito de monge, muito, muito doido mesmo. Mas você canalizava uma energia tão forte, depois eu fui perceber que é o mesmo princípio do Reiki. Que eu sentia quando você treinava o Qigong de fogo é que você parava ali na porrada, aquelas palhaçadas que a gente fazia de ficar quebrando pedaço de concreto com soco, colocando na garganta. E depois eu vi que o treino do Reiki é muito parecido, só que ele puxa a energia da egrégora e ele joga na outra pessoa como cura, né? E o método é basicamente idêntico, assim. O terapêutico que você está falando, ele tem cura também? Tem passe de mão e passar a energia de um para o outro? Tem algumas semelhanças com o que você praticava, mas ele é bem mais leve.
bem mais light. Então, por exemplo, vai ficar lá no cavalo, você vai ficar 2 minutos no máximo na primeira parte. Então, daí você vai desenvolvendo o resto. Mas a ideia central é você trabalhar a energia da terra, a energia do homem e a energia do céu. Muita coisa na arte marcial chinesa, na cultura chinesa em geral, trabalha com esses 3 planos. Você tem o plano inferior, o plano da terra, dos animais. Você tem o plano do homem, que é o mundo dos desejos, da coragem, das virtudes, dualidade. E você tem o plano do que está acima, que é o céu, que é o divino, o que é sutil. Então, a linha terapêutica ela trabalha com você captar a energia desses 3 reinos e harmonizar essa energia em você. Então, ela não trabalha, por exemplo, com você passar a energia para alguém. Você ajudar a sua energia, e você doá-la para alguém ou canalizá-la para alguém. A ideia é você trabalhar com ela dentro de você. Você capta do universo, traz para você, tira energia velha, coloca energia nova e se fortalece. Quem pratica o Qigong terapêutico regularmente, é muito, muito, muito difícil ficar doente. Isso devido à cautela, não estou dizendo que é um remédio contra o Covid, porque não é. Apenas você vai ter um sistema imunológico mais forte do que você teria se não o fizesse. Não quer dizer que você fique imune ou não a algo. Mas o que a gente observa em quem pratica isso com regularidade, é muito difícil ficar doente. É difícil mesmo. E um outro ritual que eu sou apaixonado, mas eu sou muito ruim porque eu sou muito torto, que é a dança do leão, que é totalmente ritualístico e macumbístico. E os chineses também já fazem isso há milênios. Então eu queria que você me falasse um pouquinho mais desses outros rituais que são paralelos ao Kung Fu. Por exemplo, a dança do dragão e dança do leão. Vou falar um pouquinho de cada uma. Vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo, porque praticamente a gente abre um universo à parte. Mas vamos tentar colocar assim. O que é o leão? Primeiro, não tinha leão na China, tá? Então já é importante dizer, o leão para o chinês é um animal mitológico. E você tem várias explicações, vários mitos, para que o leão passasse a existir na história chinesa. Um dos mais conhecidos, que é o mais fácil a gente explicar aqui agora, é o sonho do imperador. Então você tinha um imperador que, numa bela noite, sonhou com um animal que era o leão. Então, quer dizer, o imperador é divino na China. Então, o sonho do imperador quer dizer o sutil do sutil do sutil do divino. Se o sutil do sutil do sutil do divino teve um sonho, cabe aos mortais materializar isso daí. E aí, conta-se esse mito que assessores do rei, os secretários, os ministros se juntaram e construíram um leão nas medidas que o imperador disse. Qual que é a função do leão? A função do leão é eliminar a energia yin e renovar a energia yang. Então, o leão, ele trabalha com energia positiva, foco positivo, não benigno, mas positivo. Quando se usa a dança do leão? Você vai inaugurar um comércio, faz dança do leão no primeiro dia. Vai ter um casamento, faça dança do leão. É uma data importante, por exemplo, no novo chinês, está começando o novo ano, faça a dança do leão. Então, o leão vem justamente para limpar a energia yin, trazer uma nova energia yang. Marcelo conta várias vezes isso nos podcasts, vídeos que ele fala. O ritual de cortar a fita. O ritual de cortar a fita é o quê? Você está começando alguma coisa a partir do momento astrológico. A dança do leão tem uma função parecida com cortar a fita. Estamos começando algo, deixa eu limpar a energia yin, colocar a energia yang para o negócio que está começando, seja um casamento, seja um ano, ir para frente, realizar, fazer. Todo leão é macho. Não existe leão fêmea. Todos eles vão ser sempre machos. Se você observar, até enquanto a gente está conversando aqui, vou procurar aqui para colocar para vocês. Todo leão, ele tem um chifre na parte superior. O que quer dizer esse chifre? O chifre do leão chinês, ele é uma expressão da energia yang. Complementa o trabalho que o leão faz. Você pode procurar aí no YouTube, no Google, o leão chinês vai aparecer aí pra gente. Aí você tem os animais sagrados para danças tradicionais chinesas. O leão é um dos exemplos, vamos ver se eu vou lembrar de todos, porque alguns já não são mais praticados e alguns nunca chegaram no Brasil. Mas vamos lá, então você tem o leão, que é o mais baixo de todos. São 5 animais, se não me falha a memória, e o leão é o mais raso dos caras. E ele já é um ser divino na mitologia. Depois você vai ter o dragão. A dança do dragão
Importante dizer, o que é o leão? O leão são duas pessoas. Uma pessoa que cuida da cabeça, uma pessoa que cuida do corpo ou da bunda. Depende de como você achar melhor falar. Isso faz um leão. Duas pessoas fazem um leão. Para um dragão, você vai ter várias pessoas. No mínimo 5 pessoas fazem um dragão. O dragão é segurado. Você tem hastes e você tem as peças do dragão. E as 5 pessoas conduzem o dragão. Qual que é a função da dança do dragão? A mesma do leão, mas vai trabalhar com o aspecto yin e yang juntos. Então a dança do dragão é feita normalmente com a figura de uma bola. A bola representa o yin e o dragão representa o yang. E aí tem sempre o dragão querendo pegar a bola. Isso aí a gente consegue ver. Se você procurar imagens de dragão, é comum você ter um dragão representado com uma bola na frente. A ideia é representar o yin e o yang. Depois do dragão, acima dele, você vai ter se eu lembro direitinho, a fênix, que não é exatamente como a nossa fênix ocidental, mas há alguma similaridade. A fênix ela trabalha muito com o aspecto yang puro, assim como o leão. Acima da fênix, você vai ter o Qilin. Eu sei que está difícil de entender, mas ele é unicórnio. Não é... A gente traduziu como unicórnio no ocidente, mas não tem nada a ver com unicórnio. É uma criatura, uma figura meio bestial assim, e não dá para dizer qual animal que é, mas o Qilin, ele também tem a ideia do yin e do yang juntos. E acima do Qilin, deixa eu ver se eu lembro, é o... Não vou lembrar agora o nome dele. O nome dele é bem esquisitão mesmo, que são áreas rurais da China que ainda fazem dança desse bicho. Mas dá para dizer o que ele parece. Se você já assistiu aquele desenho antigo da Disney, Lilo e Stitch, o último animal, que eu não consigo lembrar o nome, é o Stitch. É a cara do Stitch, o corpo do Stitch. Então o Stitch foi escarrado desse animal chinês. A gente não vê dança dele mais, você pode procurar no YouTube à vontade, você não vai encontrar. Os outros que eu falei, se você colocar especialmente em inglês, você vai encontrar. Essas danças dos animais têm o aspecto de você trabalhar energia, como eu falei, mas elas não acontecem só por conta dos animais, das pessoas que estão vestindo ali o animal. Ela acontece também por conta da instrumentação. A instrumentação existe e é tão importante quanto. Voltando agora para o leão, que a gente vê no dia a dia, super fácil de achar. Para você ver a dança do leão, você vai ver um tambor. E é um senhor tambor. Você vai ver também um gongo. A pessoa segura assim e bate no gongo. E você vai ver também pratos. A pessoa batendo 2 pratos assim. O que quer dizer os instrumentos? O tambor, ele está ligado justamente ao plano terreno. Ele tem a ver com a batida do coração do leão. Quando você tem o prato dá a ideia do que está acima, o reino superior. E a ideia é simular como se fosse um raio caindo. Então, representa o raio caindo. O raio caindo também é yang. Também é energia yang. E o prato representa isso. E o gongo, que foi uma adição posterior, está ligado com o reino do homem. O gongo está ligado com o plano dos desejos, da dualidade. Então, o gongo, tanto que muitas organizações, instituições chinesas antigas tinham um gongo lá, para avisar que era hora do treino, para avisar que era hora do almoço, para avisar que a vila estava em perigo. Para os assuntos do homem, o gongo que representa essa energia. Então você tem esse aspecto dos instrumentos. Tenho 2 perguntas aqui, a do Daniel e da Elisa. Desculpa interromper. Tem algum animal sobre o yin puro? Você falou que tem o yang e os misturados. Existe algum ritual que trabalha com yin? Não. A energia yin, o chinês ele tem muito... O chinês é um bicho muito, muito, muito supersticioso. Então, você trabalhar com a energia yin é uma coisa que eles não veem com bons olhos. Então, você não tem nada que é puro yin na cultura chinesa. Porque eles trabalham sempre com a ideia de gerar prosperidade, de gerar vida, gerar riqueza. Então, a ideia do yin é o tempero, mas nunca vai ser o prato principal em qualquer aspecto da cultura chinesa. Deixa eu contar mais uma curiosidade aí da superstição dos chineses. Você não vai achar coisas relacionadas com 4. É muito comum na China não ter o 4º andar de um prédio. O que a gente tem com o número 13 no Ocidente, o chinês tem com o número 4. Por quê? O 4 é sh, sh. Sh tem uma sonoridade parecida com morte. Então,
O chinês evita coisas com o número 4 justamente porque o som do número 4 parece com o som da palavra morte. Então eles evitam demais o número 4 em tudo. Eu achei uma das perguntas aqui do Jonatas, que é se o Qigong que a gente está falando é algo que também tem na Cabala. Na verdade, não. O Qigong da Cabala judaica é outra coisa. Ele tem a ver com karma, tem a ver com destino, tem a ver com fazer o que você tem que fazer. O Qigong é só uma pronúncia igual, mas são palavras completamente diferentes, sentidos completamente diferentes. E aí a gente chega para a pergunta do Ramon, que é dos primeiros filmes do Jack Chan da década de 70, 80, e mostra a malandragem do Kung Fu. Como é que o Kung Fu evoluiu no século XX? Ele parou de ser um negócio bem de porrada e ele se tornou uma coisa muito parecida com uma dança, né? Inclusive nos filmes eles fazem muito dessa parte de acrobática, né? O Wushu. Então, se puder falar um pouquinho mais a respeito... Eu vou dividir em duas perguntas. Então, primeiro a gente vai falar de essa parte de que mudou da porradaria para a parte plástica. E a segunda, falar justamente como é que funcionaria o Kung Fu numa luta de verdade, né? Num ringue. Primeira coisa, o que é o wuxia? Se você assistiu O Tigre e o Dragão, você vai ver wuxia, é um filme de wuxia. Wuxia é a literatura fantástica chinesa, é a literatura romanceada chinesa. A ideia do wuxia é você mostrar um herói que conseguiu poderes sobre-humanos através do treinamento, do Kung Fu, do Tai Chi, da arte marcial. Aqui no Ocidente, a gente acha mais fácil, mais verossímil, melhor dizendo, um alienígena pousar aqui e ter poder dado pelo Sol, do que você evoluir por conta de treinamento. Então, a gente tira sarro dos caras correndo em cima dos bambu, mas isso é wuxia, é ficção. O próprio chinês sabe que isso não existe, mas ele usa isso para ensinar alguma coisa, para ensinar o valor de você usar a arte marcial para algo mais nobre. A literatura de wuxia, ela apareceu com a popularização da pólvora. Por quê? As guerras, os combates tinham menos facões e lanças e passaram a ter mais mosquete e espingarda. Portanto, o que a gente vai fazer com o Kung Fu? O Kung Fu precisava se reinventar. A partir daí se criou a ideia do wuxia. Então, você tinha lá o espadachim errante, que viajava de vila em vila, fazendo justiça, ajudando os pobres. Por quê? Para mostrar como você deve usar a sua habilidade marcial. A literatura de wuxia foi evoluindo para chegar no que a gente tem nos filmes. Então, quando você tem lá os filmes dos anos 60, 70, aqueles filmes com aquelas coreografias horríveis, aquelas lutas pessimamente coreografadas, mas ali estava mostrando wuxia. Você contar a história de alguém que, através do treinamento, se tornou um herói, se tornou uma pessoa nobre, se tornou uma pessoa, que é o termo confucionista, se tornou um Junzi. Junzi quer dizer pessoa elevada. Então, o wuxia nasceu para mostrar que, através da arte marcial, você pode ser uma pessoa elevada. Então, aí surgiram os filmes do Jack Chan, Jet Li, pode ver o Templo Shaolin com o Jet Li. É um exemplo ótimo de wuxia, o Tigre e o Dragão também, que eu falei agora há pouco. Todos esses filmes começaram a mostrar isso daí. E aí a arte marcial chinesa começou a se reinventar. Ao invés de ser uma arte de guerra, para usar no campo de batalha, o campo de batalha evoluiu. Mas, quando a pessoa olha para dentro, dá para fazer muito mais coisa. Ela pode usar isso para se melhorar, para evoluir. E aí os filmes começaram a trazer essa parte, que não começou nos filmes aleatoriamente. Pode ver que eu deixei um gap, né? Você tinha lá a antiguidade, quando apareceu a literatura wuxia, e os filmes. O que aconteceu nesse meio tempo? Foi a mudança da política chinesa. Eu prometo que eu não vou criar polêmicas aqui, prometo. Mas você tinha a monarquia chinesa que estava morrendo, e você teve a chegada do período republicano chinês, que foi mais ou menos parecido com o período republicano brasileiro. E depois chegou no período socialista comunista. Os chineses perceberam o seguinte: a gente tem que fazer alguma coisa com o nosso povo, porque o nosso povo, ele é dominado, ele não tem autoconfiança. Vamos criar o Kung Fu como uma arte nacional, como o orgulho do povo chinês. E passou a fazer desse esporte, dessa arte, uma das ferramentas para reconstruir a identidade cultural chinesa. E aí entra diretamente na pergunta, é um nome recente.
filmes de Kung Fu que a gente começou a falar Kung Fu. Como chamava lá atrás? Lembra que eu falei? No comecinho eu falei Didi, nos chifres. Quando você chegava no final do período monárquico, século XIX, Kung Fu chamava Wui. Wui significa arte marcial. Quando virou república, passou a se chamar Guoshu. Guoshu significa arte nacional. Então, bem ligado com o que eles queriam fazer. Posteriormente, a China moderna, pós-revolução cultural, colocou o nome de Wushu, que é arte marcial, mas escrito com ideogramas diferentes. Lá na China é muito comum você falar Wushu. Aqui no Ocidente, Kung Fu. Se você for para a China e falar Kung Fu, o pessoal te entende? Entende, porque chinês é um bicho comercial. Então eles sabem que dá muito mais dinheiro você falar o que o ocidental quer. Então, se é Kung Fu, vamos falar que é Kung Fu, que tá tudo bem. A gente tem a ideia do que o herói ocidental ele é meio que o ganhador da loteria. Então o maluco é picado pela aranha radiativa, ele cai do sol, ele é sempre o escolhido na narrativa da grande jornada e ele ganha um superpoder do nada, né? E ele sai do mundo medíocre para o mundo superior. E a narrativa da jornada heróica oriental, ela envolve todo esse trabalho que você falou. Tipo, você vai ver Dragon Ball, o cara começa um bostinha e vai treinando. E aí, cada Dragon Ball que passa, o cara não ganha do nada os poderes. Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, todos os animes que são, e mangás, né, que são bem famosões, os super-heróis eles fazem essa evolução. A gente percebe muito claramente essa diferença, né, nas duas jornadas. E aí a gente vai chegar nessa parte do Kung Fu, né? Que chega a parte então quer dizer que Kung Fu agora é só viagem e voo, e o Jack Chan e tal, né? E no combate, ele acabou perdendo toda essa qualidade de porradaria para causar dano, né? Ele não se torna mais um esporte de combate. Então, me fala a diferença entre uma arte marcial e um esporte de combate. Bacana, vamos lá. Esporte de combate, fácil. MMA é o melhor exemplo de esporte de combate que a gente tem hoje. O que você tem para treinar MMA? Vou dar um resumo, não é minha área, inclusive, mas eu vou dar um resumo do que eu conheço. Você tem lá uma equipe e o atleta tem um treinador. É isso. Esse treinador vai passar os treinos para o atleta, vai cuidar do atleta para lutar em determinados combates. Passou o tempo, pode ser que esse atleta decida trocar o treinador e a equipe dele aqui do Brasil por um treinador e uma equipe norte-americana, porque ele vai receber um dinheiro melhor, ele vai ter uma bolsa melhor nessa nova equipe com esse novo treinador. E ele muda e está tudo bem, está resolvido, não se fala mais no assunto. Então o esporte de combate, ele trabalha com uma premissa de que não existe relação mestre-discípulo. A arte marcial tradicional, não só o Kung Fu, como o Karatê, a gente tem um outro exemplo aí, ele trabalha a relação mestre-discípulo. Você tem uma estrutura familiar envolvida. Lembra do Baixan que eu falei mais cedo? Então, o que acontece? Eu treino com o mesmo mestre há quase 20 anos. Para vocês terem uma ideia, eu só entrei na academia de outro mestre de Kung Fu 2 vezes nesses anos todos. Nas 2 vezes, uma eu estava acompanhado do meu mestre, a outra foi meu mestre que mandou eu ir, que era uma reunião lá que eu ia representar a academia. Foram as 2 únicas vezes. Eu não entrei em outra academia, porque não seria o mais correto da minha parte para a maneira que eu encarava. Quer dizer que se outra pessoa entrar, tá errado? Não é que tá errado. Mas eu não entraria em outra academia sem conversar previamente com o meu mestre, porque eu entendo que meu mestre não gostaria que eu fizesse isso. Então, olha a diferença disso para o MMA. Então, isso já cria uma barreira do que é funcional ou não numa luta de verdade. Entrando agora na questão da luta de verdade, aqui cabe um negócio muito interessante. A gente nunca viu ninguém do Kung Fu no MMA, certo? Certo. Eu nunca vi ninguém no MMA no Kung Fu também. As pessoas confundem um pouco a lógica do conjunto de regras. Quando você vai participar de um evento de MMA, você tem uma série de regras lá que você tem que seguir. Quando você vai praticar o combate no Kung Fu, tem uma série de regras que você tem que seguir. Por que é tão difícil ter essa migração do Kung Fu para o MMA? Um pouco do que eu falei já, da relação que existe entre pessoas, mas o Kung Fu, por definição, não trabalha combate de solo. Por que o Kung Fu não trabalha combate de solo? Você não vai ver estilo que o cara fica lá rolando no chão, como no judô, por exemplo. Volta lá atrás, bem lá atrás, no comecinho do vídeo. Lembra? O Kung Fu era usado em guerra, campo de batalha. Imagina você, aquele Senhor dos Anéis, né? A batalha lá dos campos de Pelennor.
e você cai no meio do campo de batalha. Você morreu, velho. Vão pisotear você, vão furar você com a lança, você não vai levantar. No Kung Fu, ir pro chão é o mesmo que morte. Por isso que no Kung Fu, historicamente, tradicionalmente, não se pratica a luta de solo. Por isso que é tão difícil a transposição para o MMA. Eu falei, Kung Fu transpor para MMA e a gente tem mais um degrau. E na defesa pessoal, Kung Fu funciona ou não funciona? Deixa eu tentar colocar isso da melhor maneira possível. Não adianta você treinar o que quer que seja na rua. Rua não tem regra. Lembra que eu falei? No MMA tem um conjunto de regras também. No MMA tem combate de solo. Legal. Então, vou me defender na rua. Levei o cara pro chão, só que tem mais 2 junto com o cara. O que eu faço com os outros 2? Vou lutar no asfalto. Asfalto não é tatame, querido. É diferente. Você cria complicadores. Então, a visão que eu costumo passar para as pessoas, a visão que eu explico para os meus alunos, nenhuma arte marcial ou esporte de combate deve ser usado como método de defesa pessoal. Por quê? Porque eles trabalham com regras para manter a integridade dos praticantes. Na rua, não. Na rua, oposto. Se você precisa usar o seu karatê, se você precisa usar o seu MMA, se você precisa usar o seu Kung Fu para se defender na rua, é certo que você falhou em uma série de coisas antes. Lei da vibração. Comecei a praticar Kung Fu. Quantas vezes eu fui assaltado na rua? Eu nunca fui assaltado na rua. Todos esses anos eu nunca fui assaltado na rua. Morava em São Paulo, vim aqui para Belo Horizonte, nunca fui assaltado na rua. Pô, claro, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu tomo cuidado por onde eu ando, como eu ando, do jeito que eu ando. Existe uma coisa que é dita, que é a defesa pessoal preventiva. Se você pratica isso, você não precisa dar um soco. Porque se você tiver que dar um soco, você falhou em uma série de coisas. Fez sentido, Marcelo? Deu para dar uma luz nisso daí? Deu, inclusive no podcast que a gente fala de ataque e defesa astral, é basicamente a mesma coisa, só que num campo mais sutil. Você não tem a necessidade, né? Mesmo porque o cara do louva-a-Deus vai lá, aprende a vazar o olho, rasgar o olho com a faquinha do louva-a-Deus de metal. E você vai entrar no MMA e vai rasgar o olho do outro cara, e aí? Não vai ter muitos competidores que vão durar muito ali no octógono. E vai ser uma sanguinolência total. Então a coisa tem que ser adaptada. É que é muito comum o pessoal misturar muito. E eu tenho uma pergunta boa a respeito desse misturar muito. O cara fala, pô, e o Bruce Lee? Como é que a gente pode ver essa pegada do Jeet Kune Do? Ele era um filósofo também, e em relação ao treino, né? Levando o Kung Fu como as artes tradicionais herméticas e o Jeet Kune Do como uma magia mais avançada que você mistura tudo e pega o que tem de melhor. Gente, eu vou falar para vocês sobre isso. Vou dar 2 linhas. Talvez eu vá gerar alguma polêmica no que eu vou falar. Não tem problema. Lembra, eu não tenho todas as respostas, eu não trago nenhuma verdade. Podem me questionar e discordar. Mas, quando a gente fala de Bruce Lee, você vai ter 2 linhas. Que diziam que o cara era o cara e que o cara não era nada. O que a gente tem em torno do Bruce Lee? Aí tem várias lendas, várias coisas a respeito da carreira dele. Quando você olha o Jeet Kune Do, pela abertura que ele tem de você trazer o que funciona, eliminar o que não funciona, é fantástico. Por quê? Você vai ter uma prática que não é engessada. O que funciona para você? Pô, eu tenho perna forte, vai chutar. Eu tenho braço forte, perna curta, vai socar. Pô, eu sou pequeno, vai trabalhar a curta distância. Eu sou grande, trabalha com longa distância. Ele tem essa adaptabilidade. Então o Jeet Kune Do tem essa vantagem. Porém, o que é importante lembrar? Você só pode esquecer a forma quando você sabe qual é a forma. Então, o que o Bruce Lee pregava com o Jeet Kune Do? Você assimilar tudo e esquecer tudo. Assimilar tudo é você entender como dar diferentes tipos de soco, diferentes tipos de chute, diferentes tipos de aproximação e distanciamento. E depois você esquecer isso. O que ele não contava com clareza, porque precisaria conhecer um pouco mais da cultura em torno da formação do Bruce Lee, o esquecer tudo, ou usar o estilo não estilo, é que você não precisa pensar no estilo. Essa era a grande crítica do Bruce Lee, que eu acho uma crítica sensacional para a arte marcial. Eu vou lutar que nem um tigrinho. Não, sua besta, isso não vai funcionar.
você tem que entender qual que é a ideia do tigre, trazer para dentro de você e não pensar nisso para fazer. Fazer sem precisar pensar a respeito. Essa é a ideia central do Jeet Kune Do. Contrapartida. Por que era importante para o Bruce Lee desenvolver o Jeet Kune Do? Porque ele não terminou o estilo dele, né? Ele começou a treinar com o mestre Ip Man, o estilo Wing Chun, não terminou a formação do Wing Chun, ele foi mais ou menos até a metade, e foi embora de Hong Kong para os Estados Unidos. Chegou lá, ele não tinha com quem aprender. Então ele passou a tentar ver como é que eu desenvolvo meu Kung Fu. Então ele foi forçado a Kung Do, para ele manter a ideia de evolução dele, que tinha a ver com o que talvez seja a verdadeira vontade. Qual que era a verdadeira vontade de Bruce Lee? Cara, tá muito fácil. Ele escreveu isso, inclusive. Se você procurar a carta de Bruce Lee, você consegue encontrar lá. E ele fala que ele quer ser o maior ator asiático da história, ter uma fortuna de não sei quanto, até não sei qual ano. Ele tem uma declaração do que ele vai fazer. E ele faz. As pessoas tendem a lembrar do Bruce Lee como um grande lutador. Se você ler a carta do Bruce Lee, ele não cita a palavra lutador ou luta nenhuma vez. Ele cita a palavra ator, performer, artista, que é o que de fato ele queria ser. Deu certo? Não sei, mas até hoje a gente fala do Bruce Lee. A gente está quase chegando no final aqui do tempo. Eu ia falar da parte de disciplina, extremamente importante. Porque se o cara chega e não tem disciplina, como é que se cria uma disciplina para se estudar uma arte marcial, que também é o mesmo processo que ele vai aplicar no hermetismo? Cara, disciplina é uma das coisas assim mais difíceis da gente trabalhar. Primeiro pelo seguinte, vou treinar arte marcial porque ela dá disciplina. Mentira, não dá. Arte marcial não dá disciplina. Se a arte marcial desse disciplina, ninguém tinha falado jamais, ou tinha achado legal, uma coisa chamada estilo do bêbado. Então, a arte marcial não traz disciplina. Mas a arte marcial pode trazer disciplina. De que maneira? Primeiro, você criando um ambiente que favoreça a criação da disciplina. Por exemplo, na nossa escola, se você vai treinar, você vai chegar no horário. Aí, se eu chegar atrasado, você não faz aula. É simples. Pô, Danilo, matriculei com você, vou ir fazer aula com você, cheguei 1 minuto atrasado. Você não vai deixar eu entrar? Não. Ah, então eu vou cancelar o contrato. Tá bom. A gente pede o aluno, mas não pede a disciplina. Por quê? Porque criamos um ambiente disciplinado. Outra característica que nós temos, tirar o calçado para entrar no tatame. Nós treinamos uma academia que tem tatame, só não vai entrar com o calçado da rua. Coisa mais comum das pessoas esquecerem nos primeiros dias de tirar o calçado. Tirar o calçado, na cultura oriental, é um ato de humildade. E a primeira coisa que as pessoas esquecem é tirar o calçado. A pessoa lembra de fazer a reverência, lembra de cumprimentar, mas esquece de tirar o calçado. Porque ela não tem humildade. Se ela não tem humildade, como ela vai aprender alguma coisa? Por exemplo, disciplina. Difícil, né? Então, você criar um ambiente que favoreça a criação da disciplina é fundamental. Tem escolas que você pode treinar a qualquer hora? Tem. Depende muito da abordagem daquela escola. Então, você tem ambientes que criam disciplina. Você tem formas de ensinar que criam disciplina. Por exemplo, se você for treinar Kung Fu numa boa escola, você vai notar que você passa uma boa parte da aula aprendendo coisas novas, uma parte menor da aula aperfeiçoando o que aprendeu. Isso nas primeiras faixas, quando está começando. Vai passando o tempo, você vai chegar lá uma hora que você vai, metade do tempo, aprender coisas novas. Metade do tempo, aperfeiçoar o que você já sabe. Quando passa mais um tempo, se for avançado, você vai passar a aula inteira, praticamente, aperfeiçoando coisas antigas e um pouquinho de tempo só aprendendo coisas novas. Às vezes, um único movimento. Por quê? Para você criar o hábito de aperfeiçoar o seu Kung Fu. E você tem que saber que aquele espaço é um espaço que você vai aperfeiçoar seus hábitos. Hábitos aperfeiçoados provocam a criação da disciplina.
Por isso que o principal problema que a gente tem em academias hoje, de forma geral, não só na nossa academia, é o fato de você ter o aluno que vai, se matricula, quer ter disciplina, faz uma única aula e não volta nunca mais na academia. Por quê? Porque ele sabe que o ambiente ali vai discipliná-lo. E isso às vezes é muito dolorido. A disciplina, e aí trazendo um pouquinho porque a gente conversa aqui no Mayhem, falando um pouquinho de Kabbalah, a disciplina também tem a ver com o aspecto de binar, que você vai ceifar, cortar, tirar coisas que não servem. Você tem o hábito de chegar atrasado? Vamos ter que cortar esse hábito seu, para que você tenha disciplina. Ah, você não tem o hábito de tirar o calçado para pisar no tatame? Vamos ter que tirar esse mau hábito seu, para você ter um bom hábito no lugar. Então, a disciplina ela é cultivada através de hábitos, se nós tivermos um ambiente propício a isso. Formas de lidar, formas de tratar a pessoa propício a isso. Caso contrário, não tem milagre não, gente. Disso que você falou, dá para perceber que no Kung Fu e outras artes marciais, karatê, etc e tal, você, por esse conjunto de regras, você vai criar uma egrégora também, né? Existe esse conceito no Kung Fu? Existe o conceito da egrégora no Kung Fu, é um conceito muito forte e pouco percebido pelos praticantes. Porque você tem uma variedade de praticantes que, sinceramente, tem interesse em aprofundar no conhecimento hermético, ou entender o que tem por trás dos conceitos. Então, eles acabam não percebendo, mas ela está lá. Por exemplo, na nossa escola, a gente tem um hábito. Quando era normal, a gente tem um hábito. A gente não emenda feriado. Você tem um feriado na sexta-feira, vai ter folga na sexta, aula normal no sábado, folga no domingo. Então, por exemplo, carnaval. Carnaval aqui, a academia funciona normal. Sábado de carnaval abriu, segunda de carnaval abriu, quarta-feira de... Por quê? É uma coisa que as pessoas nem perguntam. Faz parte da egrégora. Quem pergunta sobre o funcionamento da academia é quem está chegando, que ainda não tem a egrégora formada. E essa energia de disciplina, de trabalho contínuo, de trabalho constante, as pessoas carregam da academia para o seu dia a dia. Então, assim, várias pessoas relatam que elas usam a egrégora da academia no dia a dia delas. O hábito de não chegar atrasado, de ter o trabalho contínuo e constante, elas capturam isso da academia e trazem para outros aspectos da vida. Então a egrégora está lá funcionando, a gente conseguiu criar essa mini egrégora. E as pessoas usam essa energia em outros aspectos do dia delas também. Tem uma pergunta aqui do Jonathan. Também a arte marcial pode ser considerada como meio para atingir um objetivo específico, mas pode ser que a verdadeira vontade de alguém tenha como finalidade a prática da arte marcial. Sim, porque alguém tem que ser o professor de arte marcial. Se a pessoa não tiver essa vocação, ela não segue, né? O Danilo pode falar, ele tem um jeito especial que o nosso mestre recrutava os instrutores, né? Recruta ainda, né? Como é que funciona ser um professor de Kung Fu? Em contraparte a ser um aluno discípulo. Para você ser um professor, realmente você tem que ter essa vocação, como o Marcelo bem disse. Na nossa academia, como é que funciona? O mestre vai observar quem tem o perfil, o potencial para isso, vai conversar com a pessoa informalmente e tem talento para isso. Isso é uma coisa que você gostaria de fazer? Se a pessoa se manifestar positivo com isso, ela vai passar por um curso. Então, o nosso mestre dá um curso a respeito disso. São 40 horas explicando como funciona ser um professor de Kung Fu. E aí são explicadas algumas coisas, tipo, você vai trabalhar todo sábado, não emendamos feriado, etc, etc, etc. E a partir daí, a pessoa tem o interesse, ou porque o mestre captou, fez o curso, ela vai ficar por um período como auxiliar. Ela vai ajudar o mestre nas aulas na academia e o mestre vai avaliando. Pô, a pessoa tem o potencial, vamos para a próxima etapa. Então agora vamos montar uma academia, você vai ser sócio e dono dessa academia. Você vai dar aulas na academia, fazer a duplicação do trabalho que o nosso mestre faz. Pode ter algumas variações nisso? Sim. No meu caso, por exemplo, não foi o mestre que detectou que eu tinha o perfil para dar aulas. Eu que gostaria de fazer isso. Eu que falo, mestre, não quero mais ter emprego de gente normal, eu quero dar aula de Kung Fu. E aí o processo transcorreu da maneira que eu falei. Pode ter variações? Sim, mas a ideia central sempre vai ser captar quem tem potencial ou ver quem se manifesta com este potencial,
explicar como funciona, estar como funciona, e muita gente desiste depois de montar. Só que todo aluno graduado tem que dar aulas? Não. Temos vários casos de alunos que são alunos tão avançados quanto eu, com tanto conhecimento maior do que o meu, e que são apenas alunos. Eles optaram por não abrir academia porque queriam manter seus próprios trabalhos, sua própria carreira. E não tem o menor problema. Mas na academia, ele também acaba ajudando o mestre, ele acaba ajudando o professor, ele contribui com a academia, seja por auxiliar algum aluno e principalmente sendo pelo exemplo que ele dá em aula. Esse exemplo ele é muito claro nas ordens iniciáticas também, onde você vai ter o pessoal do grau mais avançado, que ele, a partir de um determinado momento, ele se torna instrutor, ou pelo menos auxiliador, né, da jornada daqueles que vieram depois. Eu estou aqui com o Felipe. O Felipe também treinou na TSKF. O Felipe ele é um artesão. Depois eu vou entrevistar ele sobre a arte, de como é que você faz a parte de trabalhar a verdadeira vontade em design e colocar isso como arte. Mas ele pergunta, após o Baici, existe uma oportunidade de usar o Banden, né, o banco chinês? Com exceção de filmes antigos, vejo poucos detalhes sobre a prática. Eu lembro o Alexandre fazia isso, não era? Esse cati do banco. O Alexandre, ele fazia o banco, ele até ficou no nosso currículo um tempo atrás, mas ele acabou saindo, porque a gente tem um currículo, cara, que é gigantesco o nosso currículo, perto de outras escolas. E o banco não entrou. Então a gente tem bem menos armas exóticas no currículo para ter uma coisa que seja viável. Por exemplo, você pegar o Shaolin do Norte, por exemplo, o Shaolin do Norte tradicional, são apenas 10 formas de mão e 5 armas. Acabou. 15 formas, você termina o currículo inteiro. O nosso não, são não sei quantas só de arma. Fora as formas de mão. A Andrea perguntou se Baduanjin é um tipo de Qigong do Kung Fu. Sim. Baduanjin. Baduanjin é um tipo de Kung Fu. Baduanjin, sim. Ele é mais parecido com uma prática de Tai Chi Qigong. Então vai trabalhar com movimentos e vai trabalhar a questão energética. Baduanjin, quem faz fantástico, cara. Fantástico. Putz, Danilo, cara, foi um prazerzão falar com você. A gente está chegando aqui no fim do tempo. Eu queria também que você me colocasse aí suas considerações finais e como é que a gente acha você? Como é que se o cara quer treinar Kung Fu, como é que funciona a TSKF? Fala um pouquinho da TSKF. Uma academia de Kung Fu que está aí já 20 anos, quase 25 anos já no mercado. A gente está trabalhando aí somente com Kung Fu, não é uma academia que trabalha com várias artes, a gente é focado só no Kung Fu e no Tai Chi. E a gente trabalha com Kung Fu como arte, não Kung Fu como luta. Por isso que ele é um Kung Fu que é inclusivo, ele é aberto para que qualquer pessoa possa praticar o Kung Fu. Para quem quiser treinar, quem quiser praticar com a gente, como eu falei, o primeiro passo é fazer uma aula de avaliação, uma aula gratuita, que você vai na academia e vê como que é, vê se você vai gostar do professor, do local, e o professor também vai te avaliar se você tem o perfil certo para aprender a técnica ali da maneira que a gente ensina. Então, para quem quiser conhecer mais, eu vou deixar o site aqui. Estamos agora com as academias fechadas, né, por conta aí da pandemia. Deixei o site aí nos comentários do chat. E vou deixar também, para quem quiser acompanhar um pouco mais, o nosso canal no YouTube. Por que eu estou deixando o YouTube? Pelo seguinte, a gente praticamente de segunda a sábado tem vídeo no canal. Ou a gente está fazendo lives de segunda, vídeos gravados. No momento, por exemplo, eu estou fazendo uma série sobre mitologia chinesa. Mas tem vídeos de treino, tem vídeos de técnica, tem de Tai Chi, tem de Kung Fu, tem história, tem tudo que vocês imaginarem de Kung Fu a gente está cobrindo para manter a academia viva e conectada com os alunos. Então o YouTube aí, nessa época de pandemia, é o melhor local para as pessoas poderem começar. Maravilhoso. Cara, então eu te agradeço demais da conta, tudo. Danilo também é nosso irmão de maçonaria e faz lá, já está avançado. Então, cara, foi um prazerzão. Eu espero que o pessoal que tenha acompanhado viu que existe um paralelo muito grande entre o treino de arte marcial e o treino de hermetismo. Então, eu vou desligar aqui. Até o próximo bate-papo Mayhem. Abração, galera. Valeu.